Oi, oi, minha gente! Finalmente vamos falar dele, o mesmo, o maníaco do elevador. Bom, de onde é que vem essa história do maníaco do elevador? Na verdade, isso aí vem de um uso muito frequente em relação à palavra o mesmo, porque muitas pessoas fazem uso da palavra mesmo como se fosse um elemento de retomada no texto. Isso a gente encontra no dia a dia, principalmente nos textos escritos e também em textos científicos, textos acadêmicos, artigos e alguns livros. É muito frequente o uso da palavra o mesmo sendo retomado como se fosse um elemento anafórico, ou seja, você cita alguém e depois retoma o mesmo no seu texto. Esse é um uso que não é muito aconselhado, inclusive vários gramáticos abominam esse uso e por isso é importante a gente já perceber até onde se pode usar o mesmo. Então a gente já começa a falar de uma placa muito frequente dos usuários dos elevadores e que levou justamente à criação de uma comunidade no Orkut que se referia a essa placa que dizia o mesmo, o maníaco dos elevadores. A placa é a seguinte, veja em tela. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Qual é a ideia aqui? Quando a gente lê essa placa, dá a impressão de que o mesmo é uma pessoa e que o mesmo poderia oferecer algum risco à sociedade, né? Oferecer algum risco aos usuários dos elevadores. Então, o que acontece nessa placa é um uso muito frequente em vários textos aí, porque as pessoas que usam o mesmo acham que o mesmo é bonito para se usar em retomadas. Mas existem sim lugares em que o mesmo pode ser utilizado, não como retomada, mas com outros sentidos, com outras funções, que não seja, nesse caso aqui do maníaco do elevador, de maneira anafórica. Vamos verificar primeiro como que a gente pode resolver alguns desses erros. Bom, uma primeira maneira de se resolver essa questão seria o seguinte, a gente pega essa placa em que está escrito antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Então, o que a gente está percebendo que acontece nessa placa? O mesmo, a expressão o mesmo, está retomando o elevador. Então, nesse caso, o uso mais adequado não seria o mesmo retomando o elevador. Nós poderíamos substituir o mesmo por ele. Antes de entrar no elevador, verifique se ele encontra-se parado neste andar. Então, ele é um pronome pessoal que consegue substituir bem aí a palavra elevador e você consegue fazer esse uso dentro das normas gramaticais sem cometer nenhuma gafe. Bom, outras frases que nós costumamos ver com certa frequência. Por exemplo, antes de usar o aparelho, verifique se o mesmo encontra-se em perfeitas condições para tal. Outro exemplo. Todos os alunos chegaram. Pergunte aos mesmos se estão preparados para começar a avaliação. Mais uma vez, nós temos o mesmo na primeira frase, retomando a palavra aparelho, e depois os mesmos retomando a palavra alunos. Muito fácil de resolver essas questões, simplesmente você coloca o ele no lugar do mesmo. Então, no primeiro caso, a gente poderia dizer: antes de usar o aparelho, verifique se ele se encontra em perfeitas condições para tal. E no outro caso, nós poderíamos colocar: todos os alunos chegaram, pergunte a eles se estão preparados para começar a avaliação. Então, o uso abominável para o ele, o maníaco do elevador, são esses casos em que você está utilizando o mesmo para retomar algo que foi dito anteriormente. Mas existe um jeito correto de usar o mesmo, os mesmos, a mesma, as mesmas? Existe sim, e nós precisamos saber quando é que ele pode ser usado para não utilizar de maneira anafórica, ou seja, retomando um elemento, mas poder usar o mesmo de maneira que a gramática preconiza, que os gramáticos reconhecem como correto. Vamos a alguns exemplos. Bom, o primeiro exemplo é quando você usa o mesmo no sentido de justamente, como se estivesse funcionando como um advérbio. Por exemplo, ó, foi aqui mesmo que nos encontramos pela primeira vez. Então você recebe que foi dito o advérbio aqui e depois a gente encontra a palavra mesmo dizendo foi aqui justamente, foi aqui mesmo que nos encontramos outro dia. Então, nesse caso aí, nesse primeiro uso, nós temos o mesmo sendo utilizado com o sentido de justamente. Você pode usar o mesmo dessa maneira. Outro exemplo é funcionando como adjetivo. Então, nós teríamos uma frase do tipo: elas mesmas
resolveram desculpar-se pelo mal entendido. Nesse sentido, nós temos o sentido de próprio. Então, seria mesmo funcionando como próprio. Então, seriam elas próprias resolveram desculpar-se pelo mal entendido. Então, é mais um uso do mesmo, da mesma, em que dá para utilizar com segurança. Depois nós temos ele como função de substantivo significando a mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó, ela disse o mesmo a mim. Nesse caso, você percebe que o mesmo não está retomando nada, tá? Ele tem a função de substantivo, mas ele não, diferente do caso do elevador, o mesmo aqui não está retomando nada. Então, aqui o mesmo significa a mesma coisa. Ela disse a mesma coisa a mim. Então, nesse caso também dá para usar o mesmo tranquilamente. Outro exemplo é quando a gente usa o mesmo como se fosse uma conjunção concessiva, tendo o sentido de a mesma, ou tendo o sentido de ainda que. Então, o exemplo seria: mesmo que chegasse cansada, nunca deixou de estudar. Então, ainda que chegasse cansada, nunca deixou de estudar. Então, nesse caso, o mesmo tem valor concessivo e também é correto usar. Outro sentido aqui, denotando a ideia de dar na mesma coisa, no mesmo estado, na mesma situação, nós temos os exemplos. Para os alunos, apresentar o trabalho ou não dá no mesmo. Então, também nesse caso, você pode usar com o sentido de fica a mesma coisa, é a mesma situação, dá no mesmo. Então, nesse sentido, dá para usar como se você estivesse dizendo tanto faz. O que mais? Geralmente quando estão seguidas de substantivo, como se fosse um adjetivo também, nós temos esse exemplo. O professor ensinou a mesma regra. Então, tem a ideia de igual, né? Uma regra igual. Ou para dizer que a mesma regra se repete. Então, esse sentido, outro exemplo foi sempre pelo mesmo caminho, dando uma ideia de rotina. Também é correto usar nesse caso. E por último, só mais um exemplo, nós temos o caso de mesmo sendo utilizado como palavra de realce. Então, nós temos, eles mesmos retornaram à escola, as professoras mesmas foram à festa. Então, realçando que o sujeito mesmo faz a coisa. Então, são alguns exemplos em que o uso do mesmo pode ser usado, diferentemente dos casos em que você tem o mesmo retomando algo que já foi referido anteriormente. Então, cuidado com o uso do mesmo para você utilizar algo que já, para você utilizar como algo que já foi referido anteriormente. Existem casos em que dá para usar o mesmo tranquilamente, mas cuidado para não achar que o mesmo é bonitinho e cabe em qualquer lugar. E mesmo você verificando que esse uso é frequente em alguns textos acadêmicos, é muito frequente a gente perceber em textos jurídicos e em textos acadêmicos o uso do mesmo. Se ele estiver retomando alguma coisa que foi proferida, o uso não é reconhecido pelos gramáticos. Então vamos ver o que os gramáticos dizem a respeito do uso do mesmo, para não ficar só eu falando aqui. Então, primeiro caso, Eduardo Martins. Eduardo Martins, em O Português Simplificado, diz o seguinte, é errado o uso de mesmo com o artigo para substituir substantivo ou pronome. E ele dá o exemplo. A moça voltou de viagem hoje e a mesma fará vestibular amanhã. Então, o autor, o gramático Eduardo Martins, também abomina o uso do mesmo como retomada. Dá o exemplo e isso fica muito, muito claro. Segala, no dicionário de dificuldades de língua portuguesa, é taxativo e pede: evite-se empregar o mesmo como substituto de um pronome em frases do tipo: não suportando mais a dor, procurei o dentista, mas o mesmo tinha viajado. Leia-se: procurei o dentista, mas ele tinha viajado. Maria Helena Moura Neves diz o seguinte, que o mesmo tem valor demonstrativo quando é reforçador de identidade. Ela mesma não sabia nada de si. Indicador de identidade idêntica, como no exemplo de Moacir Ciliar, quando o meu gracioso soberano tornou-se violento, achei que era o meu dever sujeitá-lo com o mesmo sistema de coerção que seria usado em um dos seus jardineiros. Então, Maria Helena de Moura Neves traz alguns exemplos em que o mesmo pode ser utilizado e não reconhece o uso do mesmo retomando outra palavra. Celso Cunha classifica o mesmo como substitutivo de um pronome demonstrativo. Ele tem um sentido de exato
idêntico em pessoa. O exemplo que ele dá é o seguinte: eu não posso viver muito tempo na mesma casa, na mesma rua, no mesmo sítio. Então, nesse caso, ele também não reconhece o uso do mesmo como retomando alguma coisa. Napoleão Mendes Almeida, ele enumera várias possibilidades e faz uma crítica citando. Imagine Camões escrevendo da seguinte maneira: 7 anos de pastor Jacó servia, mas não servia ao pai, servia a ela, e ela só por prêmio pretendia. Então esse é o verso de Camões que Napoleão Mendes Almeida apresenta. Imagine, se ele fosse escrever utilizando o mesmo, como ficaria? Mas não servia ao pai, servia a mesma, que a mesma só por prêmio pretendia. Então, Napoleão Mendes Almeida ironiza um pouco o uso do mesmo, mostrando como que ficaria um texto de Camões se realmente fosse correto e bonito se utilizar o mesmo. Então, com certeza, se fosse algo bonito de se fazer, Camões teria utilizado e ele não o fez. E por último, Evanildo Bechara, ele condena o uso do mesmo de maneira anafórica, ou seja, retomando alguma coisa, e diz o seguinte: costuma-se escrever dentro dos livros, na folha de guarda, palavras alusivas aos mesmos. E ele diz que isso deveria ser substituído por algo do tipo: costuma-se escrever dentro dos livros, na folha de guarda, palavras a ele alusivas. Então a gente vai perceber aí que não sou eu que estou dizendo que os mesmos não devem ser utilizados. Existem maneiras corretas de utilizar a expressão mesmo, a mesma, mas como uso anafórico não é correto, segundo a maioria dos gramáticos. Então, alguns já condenam diretamente esse uso, outros não reconhecem esse uso. Então, embora seja muito frequente e muitos achem bonito o uso do mesmo, o uso do maníaco do elevador como retomada, é interessante observar que esse uso é condenado pela norma gramatical. Então vamos evitar o uso do mesmo, propagar esse vídeo para mostrar que o mesmo deve ser combatido. E o que a gente percebe? Essa titulação do mesmo como maníaco do elevador veio a partir de uma comunidade no Orkut ainda que criticava o uso dessa placa. Também esse uso dos mesmos foi tematizado numa questão da prova da Unicamp, que colocou justamente a placa do maníaco, a placa e a referência à comunidade, mostrando que o uso do mesmo nessa placa era uma forma inadequada de fazer uma referência anafórica. Então, essa questão também caiu na Unicamp para a gente perceber, não só os gramáticos condenam, mas também as provas têm problematizado o uso dos mesmos e do mesmo fazendo uma retomada. Então, fiquemos atentos com o uso do mesmo e vamos tentar melhorar aí a nossa escrita evitando essas gafes. Um beijo, até a próxima dica e cuidado com o maníaco do elevador.